Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje, como prometido, eu vim falar com vocês sobre o meu TCC, sobre como que foi esse processo. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Para quem tivesse a sua dúvida, mandar, porque assim, muitas pessoas ficam perguntando como que foi, como que você construiu o seu TCC, como que foi esse processo. E aí hoje eu vou vir falar para vocês um pouco sobre como que foi. Bom, para começar, para contextualizar vocês, lá na universidade que eu estudo, eles deixam a gente apresentar o TCC no 8º período. Então, assim, não é aquela faculdade que você deixa para o último período. Você tem essa opção de deixar para o último período? Sim, se você quiser. Ou se algo acontecer e você não quiser apresentar no 8º período, você pode apresentar no 9º, você pode apresentar no 10º, não tem problema. O que você precisa fazer é apresentar. Uma hora ou outra você vai ter que apresentar. Então, lá essa matéria do TCC está no 8º período. E eu peguei ela no 9º período. Por quê? Porque como eu vim de transferência de outra cidade, eu estava irregular, pegando matéria, puxando matéria de vários períodos. O meu pré-projeto já estava pronto no 8º período. Só que eu não quis pegar porque no 8º período a matéria do TCC estava chocando com outra matéria que eu precisava fazer. Então eu não quis pegar porque eu estava com medo de deixar essa matéria que eu precisava fazer mais para o final e depois não conseguir pegar essa matéria, enfim. E aí já no 9º período, a matéria de TCC não estava chocando com nenhuma matéria que eu precisava fazer. Então, foi aonde eu decidi, sentei com a minha orientadora, conversei com ela e falei, eu vou dar continuidade, vou apresentar o TCC esse semestre. Então, ela falou, Paula, pega o seu pré-projeto e aí a gente vai trabalhar naquilo que você já tem, vamos ver o que a gente pode ir acrescentando durante esse semestre. E assim nós fizemos. E aí, falando um pouco mais sobre a grade da faculdade, essa questão, o que é pré-projeto, né? A nossa faculdade, pelo menos o curso de psicologia, não sei como que é outro, eu estudo na Universidade de Rio Verde, na UniRV. Curso de psicologia. Eu não sei como é nos outros cursos, gente, mas em psicologia, no 6º período, a gente tem pesquisa 1, no 7º período a gente tem pesquisa 2 e no 8º período TCC, que essas matérias são a continuação uma da outra. Então, em tese, no 6º período você tem a introdução do que é uma pesquisa, como montar uma pesquisa, tanto bibliográfica como de campo. Em pesquisa 2, você vai desenvolver o seu pré-projeto de TCC, que é onde você vai escolher o tipo de pesquisa que você quer. A minha pesquisa foi bibliográfica. O que é uma pesquisa bibliográfica? É uma pesquisa de artigos já pré-existentes. E tem a pesquisa de campo, que é aquela que você vai a campo, você vai coletar dados, você vai realizar entrevistas. Ela é um pouco mais complicada, mas tem gente que gosta, então dá super para fazer, é bastante interessante, tem coleta de dados, tem gráfico, né? Você vai chegar a uma conclusão ali a partir daquilo que você pesquisou, a partir da sua tese. Então, eu decidi fazer só a bibliográfica. Então, em pesquisa 2, eu, juntamente com a minha orientadora, a gente já desenvolveu o nosso pré-projeto. Então, que tem essa pergunta aqui, como foi o processo de desenvolvimento do TCC? Me fizeram essa pergunta lá na caixinha. Então, foi exatamente assim. A gente escolheu o tema, a gente fez o pré-projeto. Esse pré-projeto, ele é bem simples, é onde você vai escolher o seu tema, o seu tipo de pesquisa, você vai fazer uma breve introdução e
um breve ali desenvolvimento, que é onde você vai contar um pouco sobre o tema, o que vai ter durante a pesquisa, o que foi analisado e tal e coisa. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não. O pré-projeto, ele é bem simples. E aí, quando chegou no 8º, eu pulei o período que eu apresentei no 9º, aí quando chegou no 9º, eu sentei com a minha orientadora, conversei, e aí foi aonde a gente deu continuidade nesse pré-projeto que já estava pronto. Tem gente que passa pelas matérias pesquisa 1, pesquisa 2 e não faz o pré-projeto. Só faz as atividades avaliativas que tem para poder não reprovar na matéria. Tem algum problema? O único problema é você deixar tudo para a última hora, porque aí vai te sobrecarregar, mas a maioria das pessoas fazem isso. Comigo não funciona. Eu não consigo viver assim, gente, deixar as coisas para a última hora, principalmente no quesito faculdade. Então, assim, eu sempre vou fazendo aos poucos, para mim não ficar sobrecarregada. Então, assim, quando a minha orientadora falou o que eu precisava fazer, então toda semana eu pegava e fazia uma parte. E aí foi indo. Uma semana eu fiz a metodologia, na outra semana eu falei sobre psicologia e educação, na outra semana eu falei sobre o tema que era a atuação do psicólogo escolar no estado de Goiás. Aí na outra semana eu falei sobre esse tema e assim eu fui fazendo. Cada semana eu fazia uma parte e mandava para minha orientadora corrigir. Então assim, a gente foi trabalhando junto. Eu fazia o que ela falava, eu mandava para ela, ela corrigia e me mandava de volta. Então assim, eu gastei mais ou menos uns 2 meses. Sim, se for contar tudo, porque tinha semana que eu não fazia nada. Então, acho que se for contar, em tese foi mais tempo, foi uns 3 meses. Mas se eu for pegar semana a semana, eu gastei uns 2 meses para fazer esse TCC. E aí, a hora que chegou no final, a hora que ela falou, Paula, esse é o último tópico. Aí eu segurei, fiz o último tópico que ela pediu e aí eu fiz o slide, porque lá eles permitem usar slide. Tem faculdade que não permite o uso de slide, você vai usar só aqueles fichamentos, né, que você leva na sua mão. E aí, eu peguei e fiz os slides. Aí, isso já tava o quê? Em novembro. Como que foi? No começo de novembro eu fiz os slides e aí mandei para ela. Que isso eu apresentei dia 3 de dezembro. Então, eu tinha aí mais ou menos um mês. Aí, eu mandei para ela me mandou corrigido. E aí, eu falei, pronto, essa etapa já tá pronta. Ela me mandou toda a documentação que eu precisava imprimir para a banca. Os professores que compôs a banca foram 2 professoras. Você pode ter até 3 professores compondo a banca, mais o seu orientador. Então, eu escolhi 2. Mandei encardenar o TCC para cada professor compondo a banca, mandei imprimir os documentos e mandei fazer a lembrancinha para a banca. Foi toda essa parte. Então, quando estava faltando 1 semana e meia, eu comecei a estudar. Na verdade, quando estava faltando 2 semanas, eu li tópico por tópico. Cada dia eu lia um tópico do meu TCC com bastante atenção, anotando ou frisando algumas chaves, frases que iria me ajudar e que eu gostaria de falar. Então, eu fiz essa parte da leitura com bastante atenção, bastante calma. E aí, logo após, quando estava faltando 1 semana para a apresentação, eu comecei a ensaiar. Eu ensaiei umas 3 vezes aqui em casa, de frente para o espelho, eu colocava o slide no computador e eu fingia que era o data show e que eu estava na sala de aula, e aí eu colocava para gravar no telefone.
E aí depois eu ia escutar, eu olhava quanto tempo mais ou menos estava dando, porque o tempo da apresentação é de 15 a 20 minutos. Então eu estava dentro do prazo ali que era para ser a apresentação. Eu fui um dia ensaiar lá na faculdade também para ver como que ia ser a dimensão da sala de aula, né, e tal. E foi assim incrível, gente. Quando chegou na véspera, eu peguei e assim, eu tava lendo a introdução e eu não queria ler, eu fiz de tudo para não ler. E aí eu decorei exatamente o que eu queria falar na introdução e eu passei a véspera e o dia de apresentar ensaiando essa introdução. Por quê? O que eu pensei? O restante eu já estava tirando de letra. Eu já sabia tudo que eu ia falar, na ordem que eu ia falar, por causa que os ensaios me ajudaram muito. Então, assim, essa é uma dica que eu dou para vocês. E aqui tem a próxima pergunta. Dicas para o dia da apresentação. Foi o que eu fiz, gente. Na véspera e no dia eu estava muito nervosa. Eu sonhava, gente, eu ia dormir, eu não tenho problema com insônia, assim, quando eu fico ansiosa, eu não tenho esse problema, eu consigo dormir. Só que eu sonho a noite toda com aquilo. Então eu sonhei a noite toda que eu tava apresentando o TCC, que algo tava dando errado e tananã, e foi, gente, foi uma comédia. E aí no dia da apresentação, Deus foi tão bom comigo que Deus preparou tudo. Nesse dia eu não precisei ir trabalhar. A minha apresentação estava marcada para 9 horas da noite. A professora adiantou para 7 horas da noite. O que foi algo muito bom, porque pensa, chegar de noite você tem que esperar até 9 horas da noite para você apresentar. Então isso foi muito ruim, assim, foi muito bom, né, ter mudado o horário. Ia ser ruim se fosse às 9, mas a gente ia apresentar de qualquer jeito, né? Então, assim, Deus preparou tudo. Então, eu tive um dia calmo, eu tive um dia tranquilo. Eu não fiquei muito assim, ai, eu vou ter que estudar de novo. Gente, não. No dia da apresentação, tudo que você menos vai fazer é estudar. Porque se você não estudou nos últimos dias que você teve para estudar, não vai adiantar você estudar de última hora. Porque você vai ficar cansado, né? Chega lá, você não vai ter um bom domínio da sua apresentação. Não é legal deixar tudo para a última hora. Então, siga o meu conselho. A única questão que eu fiz foi ensaiar uma introdução. Por quê? O que eu pensei? Nos primeiros minutos iniciais é os momentos que a gente mais fica nervoso. Você fica tremendo, o coração acelera, eu mesma fico, isso aqui em mim fica tudo vermelho. Eu fico com o corpo muito quente, isso aqui em mim fica tudo vermelho. Eu quero falar rápido, mas ao mesmo tempo eu começo a gaguejar um pouco. E aí, o que eu fiz? Já que vai ser os momentos que eu mais vou estar nervosa, eu vou ensaiar essa introdução para ver exatamente o que eu quero falar. E foi assim que eu fiz. Iniciei a apresentação, fiz a abertura, falei a introdução do jeitinho que eu queria começar, do jeitinho que eu tinha programado para começar, não esqueci nenhuma palavra. E aí, depois da introdução, eu fui embora. Eu usei o slide como um amparo ali para mim, porque se caso me desse branco, eu poderia olhar. E teve sim, gente, algumas partes que eu li. E tanto a minha orientadora falou que eu poderia ler, o que eu não poderia fazer é ficar lendo a todo momento. Então, assim, eu lia, explicava, dava uma respiradinha, tinha um copo de água lá do meu lado, apesar de que eu não quis beber água, porque na minha cabeça, se eu bebesse água, eu ia perder o meu raciocínio, então eu não bebi, eu bebi após a apresentação. E aí foi assim, sabe, gente? Foi tranquilo, no começo eu fiquei nervosa, mas até o terceiro slide eu já tava falando super bem, já tinha me soltado mais. Coisas que eu nem tava pensando em falar na hora veio pra me falar. E assim, saiu diferente de todos os ensaios, saiu como eu queria, sim, falei tudo que eu precisava falar, falei.
Só que na hora sai diferente. Não adianta. Eu fiz o quê? Uns 5 ensaios. Nos 5, nenhum saiu igual. Então, assim, não se prenda a isso. Que você tem que falar aquilo e daquele jeito e naquela ordem. Não se prenda a isso. Essa é a dica que eu dou pra vocês. E respira, gente. Fala com calma, fala devagar. Porque quando a gente começa, a gente quer falar rápido para não esquecer as palavras e às vezes a gente acaba atropelando alguma coisa. Mas enfim, essa é a dica que eu dou para vocês. Coma comidas leves, assista algo que você queira assistir no dia, escute uma música tranquila, calma. A minha dica, assista uma banca antes da sua para você ver como que funciona. Foi o que eu fiz, um dia antes eu fui assistir uma banca, eu vi exatamente como funcionava, o que eu tinha que fazer na minha vez. Então, assim, foi algo muito bom, muito enriquecedor. E assim, foi isso. Foi o que eu fiz, foi a minha experiência. Eu não trouxe aqui para vocês dicas do ChatGPT, eu trouxe coisas que eu fiz e que funcionou para mim. E às vezes aquilo que vai funcionar para mim não é o que vai funcionar para você. Então, cada pessoa é única e cada momento é único e cada apresentação é única também. Então é isso, assim, foi muita luta, gente, a vida do crente é difícil, né? Foi muita luta até chegar o dia da apresentação, no dia ainda teve uns imprevistos, mas é o que faz parte. Eu tinha falado para minha orientadora que eu não queria que fosse dia de terça-feira, porque os meus pais moram fora e eles não conseguiriam vir dia de terça. Aí ela, tá bom, beleza. Aí quando ela marcou pra terça-feira e ela escolheu um professor homem pra banca. E a lembrancinha já tava pronta, era tudo coisa de mulher, a lembrancinha que eu preparei. E aí eu peguei e falei, professora, lembra que na terça eu não posso e tal? Aí teve que trocar. E aí eu falei do professor também, o motivo. E aí ela passou pra quarta-feira. E aí colocou 2 professoras mulheres na banca. Esse foi o primeiro percalço que eu tive, né? E aí no dia também, eu falei assim, gente, aí mudou o meu horário, era às 9, aí passou para 7, aí a minha irmã falou, não vai dar tempo de eu chegar, porque eu saio 5 horas do serviço. Falei, irmã, vai dar tempo. Falei, mano, vai dar tempo, não se preocupe se você chegar uns minutos atrasado, não tem problema. Aí, beleza, deu tempo de chegar. Aí, a hora que eu cheguei lá na sala, não tinha ninguém. A minha orientadora não me respondia, as mensagens não estavam caindo para ela e eu fiquei desesperada. Aí, eu comecei a organizar a sala, só que eu tava com medo de, na hora, mudar a sala, porque às vezes pode acontecer de mudar. Só que não mudou. Aí, mudei, coloquei as 3 cadeiras, assim, pra banca, coloquei a documentação lá. E aí eu fui atrás da professora, ver se eu achava ela. Aí nisso, no caminho, eu achei as 2 que ia estar na minha banca. Achei as 2 professoras que ia estar na minha banca. Aí eu levei elas para a sala e a gente ficou esperando. Aí logo a minha professora respondeu, estava em um outro compromisso, já tô chegando. Isso já era o quê? Umas 7h10 mais ou menos. E a apresentação era para 7 horas. Aí ela chegou, deu certo, aí na hora que foi pôr o slide não queria dar certo. Aí não queria passar pro data show, sabe? A imagem do notebook pro data show, mas deu certo, foi super tranquilo. E a última pergunta. Os professores da banca fizeram muitas perguntas. Gente, existem casos e casos. No meu não teve nenhuma pergunta, mas na banca que eu participei anteriormente teve 2 perguntas, mas é algo super tranquilo, gente. As perguntas não são um bicho de 7 cabeças. Pra mim não teve pergunta, né? Teve algumas considerações, mas não chegou a ser pergunta. Elogios teve bastante, graças a Deus, e deu tudo certo, foi tranquilo. Depois que a gente termina de apresentar, eles pedem pra gente se sentar e é onde a banca vai fazer os comentários. E aí foi onde eu tomei água. A banca fez os comentários, a gente sai da sala e eles vão ver
quanto que a gente tirou, qual a nota que a gente vai receber e depois a gente entra para receber a aprovação. E eu tirei nota 10, gente, foi maravilhoso. E assim, depois que você apresenta, sai um peso tão grande das costas que você não tá entendendo, é muito bom. E, enfim, espero ter ajudado vocês aí com a minha experiência, respondendo as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!